Aqui com Ademir de Souza. Ademir, foi votado teve uma votação em relação à fundação do Marichem. A minha pergunta a fundação há quanto tempo está em Matão? Ela já está há vários anos instalada em Matão e agora, porque tem uma lei municipal que diz que você tem que ter pelo menos 1 ano de funcionamento para que você seja declarada de utilidade pública. São requisitos que a lei, foi uma lei criada no governo ainda do prefeito João Fecchio, saudoso prefeito João Fecchio, que regulamenta os prazos e as condições e as documentações para que sejam apresentadas pela fundação, para que ela possa ser declarada de utilidade pública e depois fazer jus a benefícios, eventualmente, que possam acontecer do poder público. Quais são os benefícios? A fundação, normalmente, como é receberia? A Fundação Marichem, por exemplo, ela é uma fundação sem fins lucrativos e que é acompanhada pelo Ministério Público. No caso, é o Dr. Guilherme Ataíde Ribeiro Franco, que é o que participa, que recebe toda a documentação e que acompanha todo o trabalho realizado pela Fundação. O vereador não acompanha o trabalho deles? Não, quem acompanha é o Ministério Público. Só o Ministério? Só o Ministério Público, é a lei que assim estabelece. E ela pode, por exemplo, montar um projeto de educação do trânsito, por exemplo, ou então um projeto para cuidar de crianças envolvidas com droga, um projeto para cuidar de pessoas envolvidas com alcoolismo. Qualquer um desses projetos podem ser apresentados nos conselhos. Então, por exemplo, se for no trânsito, apresentar no Fundo Municipal do Trânsito; se for relacionado à criança, apresentar no Concriama; se for relacionado à assistência social, apresentar no Comas. E apresentar o projeto, ela recebe verba para desenvolver esse projeto? Ela recebe se esses conselhos aprovarem, né? A declaração de utilidade pública dá o direito da fundação reivindicar o recurso para um determinado projeto. Os conselhos, só uma pergunta, os conselhos, eles são renovados, os conselhos da fundação? Da fundação, tem uma regra, tem uma lei federal que regulamenta, eles têm toda uma legislação para cumprir e, como eu lhe disse, repito, acompanhada pelo Ministério Público, no caso aqui em Matão, o Dr. Guilherme. Eu não entendo uma questão da fundação no seguinte sentido: há uma diferenciação entre a fundação e a rádio? Porque há uma dúvida, por exemplo, ele já tem uma rádio, a TV Área é dele aqui. Como que se explica esse fator? Ele faz ele solicita a mesma coisa, a fundação continua agindo lá nos mesmos propósitos de lei, assim? Olha, eu não entendi qual foi a sua pergunta. A Fundação Marichem tem nada a ver com a Rádio Saudades, com a TVN? Não tem nada a ver, absolutamente. São coisas absolutamente separadas. A Fundação Marichem é uma entidade, é uma fundação, como poderia ser uma OCIP, como poderia ser uma entidade sem fins... Independente da empresa com fins lucrativos. Exatamente, independente. Ela tem caráter específico, tem papel específico, tem acompanhamento do Ministério Público, tem uma lei federal que regulamenta, não se confunde as coisas. E as verbas que são entregues como benefício da fundação só são fiscalizadas pelo Ministério Público. E aí, no caso, para o Conselho, que também aprovar qualquer tipo de verba. Vamos supor que tem um projeto lá para crianças e adolescentes. Se o Concriama aprovar um projeto para a fundação, o Concriama é que vai acompanhar a execução desse programa. Ela assim, só ganha o direito de poder reivindicar um determinado recurso para um determinado projeto. Esse é o papel. E a sociedade civil pode acompanhar? Claro não? que pode. É uma entidade pública. Claro que pode acompanhar. Pode requisitar, se tem uma norma federal que pode solicitar a documentação, saber onde é que está sendo aplicado o recurso. Claro que pode. Obrigado.